Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. A você, meus amados, que tem nos acompanhado sempre em nossas mensagens e tem nos ajudado a divulgar a nossa mensagem, tem compartilhado. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, queria que você clicasse nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e se inscrevesse e clicasse também no sininho para que todas as vezes que eu postar um novo vídeo, você possa receber e possa assim nos ajudar a divulgar mais as nossas mensagens, a alcançar vidas para a glória do nosso Deus. Eu queria nessa oportunidade estar trazendo a palavra para os irmãos, que muitas vezes, irmãos, nós olhamos para alguma coisa, desejamos alguma coisa em nossas vidas, nós fazemos alguns planos, fazemos projetos e às vezes tomamos algumas iniciativas em nossas vidas baseado naquilo que o meu coração deseja, naquilo que eu acho que é bom para mim. E quando eu olho para a palavra do Senhor, essa palavra tão inspiradora, ela nos dá sempre aquele chamado sinal de alerta em nossas vidas. E muitas vezes a própria natureza ela nos ensina. Às vezes a gente olha, não atenta para a Bíblia, para a palavra, mas Deus às vezes usa a natureza para nos dar alguns sinais de alerta. Enquanto você olha para a Bíblia, você vê que o Provérbios, do sábio Salomão, ele diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim dele é morte. Então a gente faz alguns projetos, alguns planos, e a gente vê que às vezes até tenta imitar algumas pessoas, tenta imitar alguns projetos de pessoas que alcançaram sucessos, mas às vezes, irmãos, o sucesso ele não tem uma receita, às vezes ele dá certo para uma pessoa, mas não dá certo para mim, não dá certo para você, são comportamentos, são algo diferente para nossas vidas. Eu queria estar falando nessa oportunidade, nesse domingo em que o nosso Deus nos separou para adorar. Eu quero trazer uma palavra de conscientização para você. Eu queria estar usando como tema, dizendo o seguinte: muitas vezes o que eu vejo não é o que se parece. Parece ser, irmãos, até um tema simples, mas esse tema é interessante. Muitas vezes o que eu vejo não é o que parece. Porque nossos desejos, como eu disse de início, ele às vezes se baseia naquilo que eu estou vendo. Olha, aquilo é bom, aquilo pode ser bom para mim, pode ser bom para a minha família. E você às vezes senta em volta de uma mesa com a família, com a esposa, faz aquele projeto baseado naquilo que você viu. Mas você não tem a noção de poder ver o fim daquela situação. Para onde vai aquilo se caminhar? Parece que de início aquilo vai até te levar a um caminho bom, a um caminho perfeito, a um caminho próspero. Mas de repente, num certo processo do caminho, você começa a ver que está tudo errado. Eu me lembro quando eu era menino, eu sempre ia brincar numa fazenda com os amigos que eu tinha lá. E eu nunca gostei de passar em atalhos. Mas um dia nós fomos numa cachoeira e nós resolvemos, pela saída da fazenda, e cortar um atalho para o alto de um morro. E esse lugar tinha um lugar alto, como um despenhadeiro. Os meus amigos passaram bem, mas eu, naquela infelicidade minha, eu escorreguei. Era uma altura de mais de 10 metros de altura. Eu consegui me segurar em um fecho de capim. Meus amigos voltaram e me puxaram novamente para cima, para o atalho. E Deus ali me deu um livramento muito grande. E eu ainda menino, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Não foi nem um voto com Deus, uma promessa para mim mesmo, que nunca mais eu passaria em atalho nenhum. E até hoje eu não passo em atalho, não entro em atalho. Então às vezes nós entramos por caminhos, irmãos, que parece que aquele caminho é um caminho perfeito. Mas de repente no meio daquele caminho, ou quem sabe até quase no final do caminho, você se depara com uma situação difícil. E eu queria estar iniciando essa palavra. Eu queria estar lendo Gênesis capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 11, que nos conta uma história bem conhecida nossa, que diz o seguinte, fala sobre Abrão e Ló, que diz assim: subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe,
com sua mulher e tudo que tinha, e Ló estava com ele. Era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. Ali invocou Abrão o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. A terra, porém, não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os ferezeus, habitavam na terra. Disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que a parte de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, da direção do Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ele te dê graça, te dê aí a sabedoria, o discernimento, que é muito importante, a inteligência espiritual, para que você possa discernir aquilo que é bom para você, bom para a sua família, nessa trajetória que você talvez está aí pensando em dar um passo para a sua vida, seja financeira, seja ministerial, ou quem sabe familiar. Eu queria estar iniciando essa palavra com a história de um rio muito importante, eu creio que é um dos rios mais importantes que teve na Palestina, que é o Rio Jordão. Eu queria estar falando usando ele como exemplo nessa introdução, que diz o seguinte: o Rio Jordão, ele nasce ao pé de uma montanha, ele nasce ao pé de uma nascente do Monte Hermon. O Monte Hermon ele está situado a 3.000 metros acima do nível do mar. Seu cume está coberto de neve. Você olha para o Monte Hermon, você vê o seu pico a 3.000 metros de altura, que durante o ano inteiro ele fica como aquele chapéu branco de neve que apenas ele vai derretendo a neve e vai escorrendo pela montanha. Então você vê aquilo como se fosse um chapéu, e essa neve, ela durante todo o tempo, ela escorre pela montanha, criando assim uma das fontes principais que nasce esse famoso Rio Jordão. Então você vê que o Rio Jordão ele nasce num lugar maravilhoso, ao pé de uma montanha que é um exemplo, que é ali um ícone na Palestina, onde de toda a área da Palestina eles veem aquela montanha chamada Monte Hermon. E durante todo o tempo, aquela neve ela vai derretendo, ela escorre pela montanha e cria ali uma fonte em que nasce ali essa bela história do Rio Jordão. O Rio Jordão ele tem um curso de 260 quilômetros, considerado o mais famoso do mundo pelos eventos que aconteceram lá. O Rio Jordão ele é um rio imenso. A sua trajetória é conhecida pelos eventos mais marcados, que aconteceram, mais famosos que aconteceram. Claro que aconteceu muitos. Esse exemplo aqui de Ló, escolher as campinas do Jordão, ele escolheu aquilo que os seus olhos desejaram, aquilo que ele achou que era melhor para ele e melhor talvez para a sua família. Então Ló ele escolhe as campinas do Jordão. Ele esquece que as campinas do Jordão elas não eram sempre verdejantes. Aquelas campinas elas só ficavam verdejantes quando o Rio Jordão transbordava na época da cheia. E esse homem, ele se enganou pelo seu olhar, se enganou pelo seu desejo. E ele toma essa primeira decisão de escolher as campinas do Jordão. Mas o Jordão, essa é uma das grandes coisas que aconteceram. Eu quero citar para você alguns fatos brilhantes que aconteceram na história do Rio Jordão. O primeiro dele fala do livro de Josué. Josué capítulo 3:15, fala que Israel entra na terra prometida. Nós sabemos disso, que após a morte de Moisés,
Todo o povo estava ali à beira do rio Jordão, pronto para entrar na terra prometida, e eles fazem aquele grande milagre, em que quando os sacerdotes, eles colocam a planta dos pés na margem do rio Jordão, as águas se dividem, e eles atravessam a pés enxutos para a terra prometida, para entrar em Canaã. E ali eles fazem no meio do rio, no centro do rio, eles constroem ali um mural, como fosse um mural, eles constroem de pedras, para fazer um altar ao nosso Deus, em memorial ao povo de Israel, aquele grande evento que aconteceu ali. Até a Bíblia fala que isso está ali até hoje, claro que a gente não sabe se está. Mas você vê que esse é um dos grandes eventos que aconteceram. A travessia do Rio Jordão, com toda aquela multidão que entra na terra prometida. O segundo, fala lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 8, fala que Elias, ele atravessa o Rio Jordão. Quando Elias, ele estava assim, sendo preparado por Deus, sem ele saber, para ser levado para a glória, naquela carruagem de fogo, ele fala para Eliseu, fica aqui, que o Senhor, lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 8, fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Então Eliseu não larga Elias. E Elias parte para o Rio Jordão, e quando chega às margens do Rio Jordão, ele tira a sua capa, ele coloca a sua capa na margem do rio, e o rio se abre, e ele e Eliseu atravessam o rio a pé enxuto, e ali ele tem um encontro real com Deus, e ele faz uma pergunta para Eliseu, o que tu queres, me pede? E Eliseu faz um pedido, que ele queria a porção dobrada do espírito de Elias, e ele fala, se tu me vê, tu vai receber. E Eliseu, ele de repente vem aquela carruagem, arrebata Elias até para a glória, e Eliseu volta, pega a capa de Elias e retorna, e coloca da mesma forma, o rio se abre e ele atravessa aos pés enxutos. Às vezes você faz um pouco de confusão quando você vê João Batista, como eu vou citar aqui, batizando no Rio Jordão, aquelas margens que estavam rasas, você vê Naamã tomando banho para se curar da lepra no Rio Jordão. Mas o Rio Jordão era um rio que ele tinha alguns lugares que ele chegava a 4 metros de profundidade. Ele era um rio muito perigoso, correnteza muito forte, e ele tinha lugares que ele chegava até 4, 5 metros de profundidade. O fato de Naamã ter se banhado, o fato de João Batista estar fazendo o batismo, não era o fato que ali era um lugar muito profundo, mas tinha os lugares que eram mais rasos do Rio Jordão. Então você vê que esses foram 2 fatos. 2 Reis 5,14, Naamã, ele é curado da lepra. Aquele homem, ele desce, ele é curado daquela lepra, ele mergulha 7 vezes. Então você tem uma história brilhante. Imagina o que foi falado, toda a história da vida de Naamã, enquanto aquele homem viveu. O que aconteceu, fatos que foram falados daquela história, são fatos que entrou para a história lá em Israel, na Síria. Todos os povos comentavam daquilo que Naamã foi curado dentro de um rio Jordão. E você vê que em Mateus capítulo 3, versículo 5, ele fala que João Batista, ele batizou no Rio Jordão, ele batizava a pessoa no Rio Jordão. Era um dos grandes eventos que acontecia na ocasião, em que as pessoas procuravam João Batista e eram batizados no Rio Jordão. Mas um grande evento que marcou a história, em que atravessou a história, foi o batismo de Jesus Cristo em Mateus capítulo 3, no versículo 13. Esse foi um dos grandes eventos que aconteceram no Rio Jordão, em que Cristo foi batizado por João Batista. Mas esse rio, ele, como tem essa trajetória brilhante, é aquela trajetória que você olha e fala, nossa, que coisa fantástica a história desse rio. Mas esse rio, ele chega a um ponto em que, com uma história tão brilhante, ele sofre uma queda de 425 metros abaixo do nível do mar. E você olha uma coisa assim, fora de série. Você vê um rio que ele tem aquela trajetória linda. Quando ele está na cheia, assim como as campinas, onde até Ló escolheu aquela melhor parte,
ela está toda verdejante, todo plantio fica tudo verdejante, mas de repente, essa trajetória maravilhosa, com todos esses milagres, com todos esses feitos maravilhosos que aconteceram em sua trajetória, de repente ele sofre uma queda de 425 metros abaixo do nível do mar. Um rio com uma história e um percurso tão brilhante, mas que acaba desembocando ou morrendo no Mar Morto. Não tem mais vida. Você vê que o Rio Jordão, se ele pudesse escolher, às vezes eu falo isso, ele não escolheria morrer com toda a história brilhante em um mar morto, um mar salgado, um mar que não tem vida. Toda a sua história brilhante, aquele grande milagre de Naamã, aquele grande milagre de Elias, aquele grande milagre das nações, das tribos, das 12 tribos atravessando, entrando na terra prometida, sendo tocado só nos seus pés, e sendo aberto, aberto para que o povo pudesse passar. O Rio Jordão, ele não escolheria morrer no Mar Morto, acabando assim com toda a sua história. Mas tudo aquilo em que o seu percurso conta com uma história brilhante. João Batista, um dos primeiros profetas, primeiros homens de Deus, aparece após 430 anos de silêncio. Aquele homem aparece pregando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batiza Jesus Cristo. Uma grande trajetória, uma história brilhante, maravilhosa, para ser um exemplo guardado, em ser falado por todos. Mas chega nesse ponto, ele desce para o Rio Jordão, a 425 metros, a mais de 240 metros de profundidade, ao nível abaixo do mar, e não tem mais vida. Toda a sua história brilhante, ela termina ali. E muitas vezes o que eu disse para os irmãos, nós nos espelhamos às vezes em alguma coisa, desejamos muitas vezes alguma coisa, e às vezes nós não pedimos a Deus uma orientação. Quando a gente olha para a palavra de Deus, meus queridos, minhas queridas e amadas irmãs, olhamos para o livro de Salmos, em que aquele salmo ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho, confia no Senhor. Talvez você esteja fazendo todo tipo de projeto, talvez você esteja orando, esteja até fazendo uma campanha de oração, pedindo para que os irmãos orem. Mas entende bem, você fala: pastor, eu fiz isso, eu orei, fiz campanha, mas existe a diferença em eu orar segundo o meu desejo. Eu pedi oração para o líder, eu pedi oração para o círculo de oração, mas a diferença em que eu pegar o meu projeto e falar: Senhor, aqui está o meu projeto, é de tua vontade que eu faça isso, isso vai ser bom para mim e para a minha família futuramente. O mais importante é isso. O fato de eu fazer campanhas de orações, pedir para um profeta, um sacerdote, uma mulher de Deus, um homem de Deus, estar orando, intercedendo por mim, subindo um monte, descendo um monte, indo para a igreja todos os dias, círculo de oração, culto de oração. E você fala: pastor, não entendi porque deu tudo errado. Porque você fez segundo os teus caminhos, segundo o teu coração. Enquanto que a Bíblia nos dá um conselho muito grande: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia nesse Deus, que ele tem o melhor e sabe o que é melhor. Se deu errado, se vai dar errado, com Deus não dá errado. Se deu errado em algum momento, é porque não foi colocado nas mãos daquele arquiteto, que é o Senhor, que ele sabe o que é melhor para nós e o que é melhor para você. Então você talvez olha para essa história do Rio Jordão, que nos dá um exemplo muito grande, tem uma história brilhante, atravessa a cidade toda, mas eu creio que muitas pessoas paravam à beira do Rio Jordão e ficavam, às vezes, até admirando ou trazendo na sua memória
os grandes fatos acontecidos em toda a sua história, desde o Velho Testamento. Mas às vezes as suas memórias nunca acompanhavam o percurso daquele rio onde é que ele estava desaguando, no Mar Morto, que não tinha mais vida. Talvez você tenha feito uma escolha errada. Talvez você tenha olhado para aquilo que parece, mas não é isso que é para você. Eu queria estar encerrando essa palavra dizendo o seguinte para você. Abraão, ele fez uma escolha errada. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra distante que eu te mostrarei. O que Abraão faz? Fez o certo, levou a esposa, levou os servos que ele precisava, seus gados, camelos, tudo. Mas ele toma uma decisão errada de levar o seu sobrinho Ló. Ele não tinha que levar Ló com ele. Leva Ló. Toma uma decisão errada. Foi um peso, um problema na vida de Abraão. Teve que negociar com Deus. Teve que interceder em favor de Ló, porque Deus ia destruir aquele homem junto, lá naquela cidade. E Abraão teve que negociar com Deus, para Deus livrar a vida daquele homem e sua família. E Ló, ele toma a decisão errada de quê? De escolher as campinas. Ele escolheu segundo os seus olhos, segundo o seu coração, segundo aquele que era confortável para ele. Estava errado? Não. Mas se ele tivesse um Deus na vida dele, vê o exemplo de Abraão. Abraão, quando ele passou, como foi lido o texto aqui, o que Abraão fez? Ele fazia um altar de adoração a Deus. E o que Ló fazia? Nada. Em momento algum você viu Ló fazer um altar de adoração, porque não era para ele ter ido. Ele não praticava aquilo que Abraão praticava. Ele não era um adorador como Abraão. Então faça a tua escolha certa, não faça a escolha errada. E a conclusão que nós chegamos nessa palavra, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é que todos devemos atravessar o Jordão da morte, pois é assim que esse rio Jordão ele é conhecido. Onde se fala do Jordão, onde se comenta o Jordão em um estudo, se fala que ele é chamado por muitos dessa maneira, o Jordão da morte, por toda a brilhante história que ele tem, por toda a trajetória maravilhosa que ele tem, em que ele desce em 260 quilômetros, e ele cai realmente cai no Mar Morto, e a sua história brilhante, de milagres, de coisas, de feitos maravilhosos, encerra tudo no Rio Jordão. Então, nós temos que atravessar esse Jordão da morte. Nós já atravessamos, nós como servos do Senhor, que aceitamos a Cristo, já atravessamos esse Jordão da morte. Agora, quem sabe você está nesse Jordão da morte, nos seus projetos, em que precisa ainda colocar e entregar na mão do Senhor. A nossa meta é Canaã. A nossa meta não é a margem do Rio Jordão. A nossa meta não é ficar no Rio Jordão, mas é atravessar esse Jordão da morte, a Canaã que é prometida a todos os santos do Senhor. Então nós temos que atravessar esse Jordão, irmãos. Entrar na Canaã que é prometida para todos aqueles que são servos do nosso Deus. Assim nós também atravessamos o Jordão da morte para a Canaã celestial. Tome a decisão certa hoje, meus queridos e minhas queridas amadas irmãs. Tome a decisão certa, você que vai estar ouvindo esse vídeo. Tome a decisão certa. Não sei qual os projetos você tem feito. Quem sabe você tem andado com pessoas que têm carreiras brilhantes, que faz coisas que até frutificam, que produzem, e você não consegue. Mas você é diferente. Olha o exemplo de Abraão. Esse homem entrou na história. Onde é que você foi falar de Ló? Onde é que Ló entrou na história como Abraão? A Bíblia fala que ele era um justo Ló. Mas a história desse homem se limita a criar duas nações pecaminosas. Abraão, ele foi pai das nações. Ele foi pai das nações, o homem que é reconhecido até hoje, respeitado na Palestina, respeitado lá na terra, em Israel. Então, é mudar, irmão, nosso pensamento.
Qual tem sido os teus planos, a tua história brilhante, que você vai até um certo ponto e de repente tudo dá errado? Que você está escolhendo segundo a tua vista, segundo o teu coração. Meu conselho para você, encerrando essa mensagem, deixo para você o Salmo 35. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse Deus é um Deus que ele sabe todas as coisas, ele age em teu favor, ele age na tua vida, ele pode te dar a vitória naquilo que você precisa. Então é só você confiar nesse Deus maravilhoso, acreditar que Deus ele age segundo aquilo que eu necessito. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ele te fortaleça, te dê a vitória sobre a sua vida e os seus caminhos sejam caminhos de conquistas, de vitórias a cada dia. E quando você se assentar com a família para fazer um projeto, que você possa ir, junto com a sua família, orar ao Senhor e pedir para que Deus te dê a direção, que Deus te mostre justamente o Salmo 37, versículo 5, me perdoe, Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confia nesse Senhor, confia em Deus, entrega. Se você colocou um projeto no papel, coloque os joelhos debaixo dos joelhos, dobra os teus joelhos e fala: Senhor, esse projeto ele saiu do meu coração, mas eu quero que ele esteja no teu coração, Senhor, para glorificar o teu santo nome, para que onde eu passar, que o teu nome é que seja glorificado, reconhecido nesse projeto. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, e que a glória dele resplandeça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre os seus projetos, em nome de Jesus.